Olá galera, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os problemas políticos que ocorrem em várias partes da Europa que são recorrentes, de várias divergências, seja ela religiosa, étnica, política. Como recentemente, por exemplo, teve um plebiscito entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, onde tentaram reunificar isso novamente porém, uma parte da Irlanda, a maior parte é católica, a maior parte é formada pela Igreja Anglicana. Então tem essas divergências, essas diferenças aí religiosas. Então, essas mudanças políticas, ideológicas e a disputa do poder são raízes de conflitos e muitas vezes violentos em várias partes da Europa, como por exemplo teve conflitos entre a Inglaterra e a Escócia. Hoje a Escócia praticamente é um braço de dependência da, da Inglaterra. E a Escócia hoje vem buscando também buscar sua autonomia em relação a isso daí. Então, desde que é, esses conflitos, essa tensão entre esses grupos aí, e acordos entre o rei Henrique, após ele romper com a Igreja Católica, oficializou principalmente o conflito entre alguns países da região da Grã-Bretanha. Que, por exemplo, a Grã-Bretanha é formada pela Irlanda do Norte, a Escócia, País de Gales e o principal deles que é a Inglaterra. E o Reino Unido, por exemplo, é formado por esses quatro países. E a Grã-Bretanha é formada só por três: a Escócia, País de Gales e a Inglaterra. Durante muito tempo, essas raízes de conflito, essas duas Irlandas, que era chamada de Eire, e depois tornasse essa independência do conflito aí, a parte sul, ela passou a ser chamada de República da Irlanda devido a essa divergência política aí. Só que na Europa, esses conflitos políticos se estendem durante muito tempo. Hoje em dia, devido a essa perseguição, esses conflitos aí, surgiu até, devido a esse movimento de independência da Irlanda, surgiu e foi criado o grupo chamado Exército Republicano Irlandês, conhecido como IRA, que ele lutava justamente contra as forças do exército britânico para tornar essa independência viável. E depois disso daí, com essa independência viável aí, acabou tendo uma união aí, devido a várias mortes e conflitos eles aí, entre os membros do IRA e as forças irlandesas e britânicas, porque eram protestantes, se agravou principalmente nos anos 60. E com isso daí, os grupos católicos eram e são favoráveis até hoje à unificação novamente das duas Irlandas em uma só. Tanto que hoje, recentemente, teve esse plebiscito aí em busca desse acordo para poder ter uma reunificação dessas duas Irlandas aí. Só que uns são apoiados pela Igreja Católica, outros são apoiados pelo IRA, que é um grupo fortemente armado. E aqueles que têm o apoio do governo britânico passam a ter mais relação, acesso às terras, escolaridade, porque os britânicos favorecem isso daí, principalmente na Irlanda do Norte. E, tentando isso daí, vendo que isso daí, assim como aconteceu em várias partes, o IRA também abriu formas de desistir de grupos armados, brigas armadas, e decretou suas atividades, o encerramento de suas atividades em 2005, tentando somente ter agora
criação, avançar negociações pela essa unificação novamente, ou total independência, através de braço político, que vem aumentando cada vez mais a sua participação no parlamento britânico. E isso acabou influenciando também, não só o IRA, acabou influenciando também é, outro grupo que age na Europa, que é o ETA, que lutava, que era um grupo também considerado terrorista, e lutava pela autonomia da região do região Basco, que fica na Espanha, e é formado por três províncias autônomas. Essas províncias têm idioma próprio. Segundo informações, eles vieram das regiões do interior da Europa, das altas montanhas dos Pirineus. Tem idioma próprio, tem religião própria e não perderam o dialeto. Então, o País Basco vem lutando por essa autonomia e tem duas cidades principais, principalmente a de Bilbao, que tem também forte porto de ligação com as regiões da fronteira com a próxima França e com o Oceano Atlântico. Na Espanha também tem outra questão de independência que vem lutando por autonomia. Durante vários anos até teve um plebiscito recentemente, a região da Catalunha, que é fortemente economicamente, onde tem a principal cidade, Barcelona, e vem lutando também, buscando através do parlamento, buscar essa independência, essa autonomia na região da Espanha. Só que a União Europeia não vê com bons olhos que isso aconteça devido ao enfraquecimento da Espanha. E a Espanha também não quer que isso aconteça por ser considerada a região de Barcelona ser uma das mais industrializadas e as que mais produzem recursos para o país. Parando por aí, tem outro país, outras áreas também que sofrem grandes investidas e separações. A gente pode citar aí o território da antiga Iugoslávia, que hoje, recentemente, ela é formada por 7 países. A Iugoslávia hoje, devido a essas divergências étnicas, políticas e religiosas, durante muito tempo foi unificada devido a Josip Broz Tito, que devido a ele ter uma aliança com a União Soviética, ele acabou ficando no poder. Ele era um militar, um marechal, acabou ficando no poder e controlou essas divergências em todo o território da Iugoslávia. E com a sua morte, essa calmaria que estava na região da Iugoslávia começou a deixar de existir. E várias nações, várias localidades lutaram por sua autonomia, por sua independência. Então, a Iugoslávia hoje é formada por 7 países, de acordo com a ONU. Mas ainda assim existem mais 4 áreas que buscam ou anexação ou a própria separação, ou seja, autonomia, ou seja, a criação de novas áreas. Então hoje a gente tem a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Sérvia, Kosovo e Macedônia. Ainda assim, existem 2 áreas que são também disputadas pela Rússia. A área da Chechênia, que busca autonomia própria, que hoje é controlada pela Rússia, uma região pequena, e onde a população, a maior parte, é predominante islâmica. Então ela vem buscando justamente para altamente ter uma autonomia devido a essa diferença étnica aí. Ou independente. Além da Chechênia, existe ainda uma disputa, até porque ela tem um grande recurso de gasoduto e oleoduto. Ela tem ainda uma grande disputa também com a Geórgia, que é em relação à Ossétia do Sul e à Ossétia do Norte.
Então, a disputa russa por essas regiões tem geralmente esses interesses devido aos recursos minerais, recursos financeiros que traz para esses países. Ainda assim, tem a região da Crimeia, que fica na Ucrânia, que é uma área que fica próximo ao Mar de Azov e o Mar Negro. É uma área é uma república autônoma da Ucrânia, que foi cedida pela Rússia, só que visando isso daí, a Rússia hoje tenta anexar parte da região da Crimeia, tenta voltar para fazer parte sobre a Crimeia anexar a Rússia, então fica uma área de disputa entre a Ucrânia e a Rússia pela área da Crimeia. Essa Crimeia, ela é muito favorável principalmente porque é uma grande área com forte contato entre o Mar Negro, na área litorânea, e de forte contato de porte, principalmente com a União Europeia, com os países da Europa. Então tem o interesse das duas áreas nisso daí. Então existe essa disputa entre a Ucrânia e a Rússia por essa área da Crimeia. Existem ainda outras áreas que tentam disputar aí, anexar essa separação entre eles aí na Europa devido a essas divergências aí. Como na Bélgica, às vezes na própria Itália tem a região do norte que tenta se emancipar devido a essas divergências étnicas, políticas que existem na Europa. Então, galera, por hoje era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Lembrando que nossa aula é toda segunda-feira às 9 horas via Team Link. Um abraço, fiquem com Deus.